Maravilha. Amém. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade desta manhã. Agradecer, pastor Jonas. Convite maravilhoso. Poder atender nesta manhã para ministrar a palavra do nosso Deus. Sempre uma honra, sempre um prazer muito grande. Poder falar de Jesus. Jesus, ele é o Senhor das nossas vidas. E como eu gosto de perguntar para a igreja, como tem sido o seu ano? Nós estamos entrando no 6º mês do ano. De janeiro até agora, como tem sido o seu ano? Seu ano tem sido um ano bom? Tem sido um ano ruim? O que mudou? O que você tem feito para mudar? Para melhorar? Porque, irmãos, já há alguns anos eu venho falando com a igreja, cada culto, cada domingo eu interrogo a igreja. Porque depende muito de nós. Ser pessoas melhores, servir melhor a Deus, melhorar com o meu próximo, mudar minha postura, ser mais fiel a Deus. Porque Deus, ele realiza milagres. O Senhor, ele faz milagres. Mas quando nós entramos o ano novo, nós declaramos para todas as pessoas, não é? Feliz ano novo. Que este ano seja de paz, de prosperidade, de abundância. E parece que esta felicitação, parece que é só um jargão usado. Parece que é só uma obrigação de dizer feliz ano novo. Mas que a gente entra o ano novo com coisas velhas. Que a gente entra o ano novo com posturas velhas. E a gente não se mobiliza para mudar. Não, se o ano é novo, tudo tem que ser novo. Não é? Porque o nosso Deus não é o Deus das coisas novas. A Bíblia não diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. Então tem que ser mais do que um jargão. Tem que ser algo do meu coração. Eu declarar para aquela pessoa, para aquele irmão, para aquele parente, vizinho, feliz ano novo, prosperidade e paz. E eu vou fazer de tudo para viver o novo. Eu tenho que me mobilizar. Olhar para a minha casa, para a minha vida, para quem eu sou e falar assim, eu vou mudar. Esse ano vai ser diferente. E isto tem despertado a igreja, tem despertado os irmãos, ao ponto de alguns irmãos falarem assim, pastor, eu vou falar uma coisa. Como é importante o Senhor nos interrogar. Isto tem me despertado para a vida. Isto tem me acordado para mudanças. E realmente, desperta e nos acorda, porque a gente entra se arrastando. A gente sai de um ano, fala, ufa, chegou dezembro, o último mês do ano. Não vejo a hora de acabar este ano. Aí acaba o ano, entra o próximo ano como? Se arrastando. Arrastando sabe o quê? Todas as coisas velhas. Eu vou sair do ano passado e vou entrar no ano novo. Aí entra janeiro, primeiro dia do ano, festejando. Festa, comida, bebida, maravilha. E aí, quando é o segundo dia do ano, ele vai assim, agora deixa eu ver as minhas coisas aqui. Aí ele vai olhar para tudo que é velho. Tudo que ele trouxe do ano velho, ele fala assim, bom, agora eu tenho que... irmãos, depende muito de nós. Deixar as coisas velhas para trás e viver aquilo que é novo. Amém? Você está entendendo? Isso, Jesus é maravilhoso.
Aleluia. Nós vamos ler nesta manhã João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Eu agradeço a Deus por quem eu sou no Senhor. O Senhor me alcançou no ano de 1991. Eu estava com 21 anos de idade. O inimigo com um plano terrível para a minha vida. E eu tinha uma mãe, que ela já dorme no Senhor, que orava. Minha mãe orava. Muitas vezes, eu, meus irmãos, chegávamos de madrugada do mundanismo e lá estava a irmã Durvalina orando. Ela só olhava. E isso, mãe, se abençoe. Orava. Sempre. Ela nunca desistiu. Quanta dor, quantas dificuldades ela viveu. Enfermidades, ataques do inimigo. Ela nunca desistiu. Seus filhos. Sempre intercedeu por nós. Sou fruto das orações dela. Então não desista. Não desista dos seus filhos. São problemáticos. Eu fui problemático. Eu fui um problema. Meus irmãos foram um problema. Minhas irmãs foram problemas para minha mãe. Imagine uma serva que criou 16 filhos. Você escutou? 16 filhos. Sabe de quantos filhos ela desistiu? De nenhum. Os filhos deram problemas para aquela mulher? Deram muitos problemas. Mas o Senhor teve misericórdia e foi pensando cada um. Vem cá, vem aqui. Você é meu. Eu te escolhi. Você é meu. Você é meu. Você é minha. Te escolhi. A oração dela chegou aqui. Vem cá. O Senhor foi. Quase todos nós estamos servindo ao Senhor. E ela dormiu no Senhor, vendo dos seus filhos 3 pastores consagrados. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Vamos ler a palavra. Evangelho de João, capítulo 4, primeiro versículo. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia, foi outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva.
Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Disse-lhe Jesus. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quantos podem dizer amém? Pode tomar o seu assento, ficar à vontade. Esta é uma palavra muito maravilhosa, muito pontual, com muitos detalhes a ser observado. De que Jesus, ele sai de uma cidade para uma outra cidade. E entre um ponto e outro, há uma necessidade de passar em um outro lugar. Em que aqui a Bíblia diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Mas por quê? Porque Jesus, ele tinha um encontro, que só ele sabia do encontro que ele teria com uma mulher. É o Deus que muda a história. E esta mulher é uma mulher sem nome. A Bíblia não diz o nome, se é Maria, se é Joana, não diz, não tem nome. Só diz mulher samaritana. Mas quem é ela? Ela é uma mulher solitária. É uma mulher sem amigas. É uma mulher que ninguém queria andar com ela. Porque ela vai tirar a água do poço em um horário impróprio. Quem vai tirar água no horário que o sol é mais quente? Porque todas as outras tinham ido mais cedo. Mas a mulher, esta mulher chamada a mulher samaritana, ela vai sozinha tirar água. E quando ela chega no poço, tem um judeu lá.
um homem. E ela já vai vir assim, pronto. Quem é esse homem? Porque se ela é solitária, ninguém anda com ela. E ela encontra no poço um judeu. Que eram inimigos, não se comunicavam. Não é assim muitas das vezes? Ninguém anda com você, ninguém se comunica com você, você é mal visto, pessoas têm inimizade. Esta mulher, irmãos, ela está vivendo muitos conflitos. E Jesus quer tratar este coração. Jesus quer tratar ela. Então, Jesus aproveita que os discípulos foram à cidade comprar pão, que a mulher vem sozinha. É momentos que é só você e Jesus mesmo. E esses momentos são momentos assim. Foi assim comigo. Foi assim comigo. Foi um momento que foi somente eu e Jesus. Sem pai, sem mãe, sem amigos, sem vizinho, sem parente, sem irmão, sem irmãs. Eu e Jesus. Foi o momento em que Jesus falou assim, agora não tem para onde você correr, é eu e você. Era um dia de angústia, era um dia de aperto, era um dia de solidão. Era um dia, irmãos, que somente Jesus podia fazer algo. E Jesus me traz bem para perto, ergue um profeta para dizer assim, te trouxe a este lugar, ó. Grande obra tenho contigo e muitos te esperam. E aquela palavra entrou dentro do meu coração. E eu nunca esqueço desta palavra, desta voz de Jesus, quando falou comigo naquele dia de aperto, naquele dia de angústia. E Jesus encontra esta mulher, que é uma mulher cheia de conflitos. Ela vivia muitas guerras. Ninguém sabia o que ela vivia. Porque qual era o olhar da cidade para aquela mulher? Isso daí é problema. Não, as outras não vamos andar com ela não, que essa daí ela é mal vista. Ela tinha uma fama. Mas Jesus começa a conversar com ela, primeiro quebrando a inimizade. Jesus não a rejeitou. E Jesus sabia bem quem era. E Jesus não vai rejeitar, Jesus vai ali iniciar um diálogo com ela. Mulher, não chamou pelo nome não. Só falou, mulher, me dá de beber. E ela estranha, falou assim, como assim? Como você, não chamou de Senhor, como você sendo um judeu, me pede a mim de beber, que sou mulher samaritana? Você não sabe que nós não nos comunicamos? Que há inimizade entre nós? E Jesus, se você soubesse quem é que está te pedindo lá de beber, quantas das vezes nós não sabemos identificar a voz do Senhor falando conosco, pedindo algo para nós. Jesus pedindo algo tão simples. Dá um copo de água, só isso Jesus está pedindo. E ela entra dentro de um questionamento com o Senhor. Não, a gente não se comunica, a gente não se fala, nós somos inimigos. Eu sou uma mulher e eu sou samaritana. Deixando bem claro, eu sou mulher e sou samaritana e nós não temos amizade. Nós não conversamos, nós não podemos. E Jesus quer quebrar a inimizade. Quebre a inimizade. Não importa o que falaram, não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo, simplesmente vai e quebre a inimizade. Não fala comigo, eu também não falo. Não vai na minha casa, também não vou lá.
Quebra essa inimizade. Prepara um chá, prepara uma mesa, prepara algo e convida. Fala assim, não, acabou hoje, a inimizade acabou. Vem cá. Vem cá, vem comer comigo a minha mesa. Glórias ao Senhor. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Jesus não quer sustentar inimizade, não. Ele não veio para isso, ele veio para quebrar a inimizade. E a conversa com a mulher, ela se torna uma conversa boa. Jesus quer dar a ela água viva. Jesus quer oferecer para ela água que vai jorrar para a vida eterna. E note nesta palavra que Jesus não está fazendo nenhum tipo de acusação. Jesus não está, não, essa mulher aí, não. E o decorrer da conversa, o Senhor vai tocar em algo que machuca muito ela. Vai e chama o teu marido. Vai lá, chama o teu marido. E isto entra como uma flecha no coração dela. Ao ponto dela dizer, não tenho marido. Dissestes bem, não tem marido. Você já teve sim. E o que você tem na sua casa não é teu marido. Eita! Olha como Jesus toca nesta mulher. Olha como é o coração desta mulher. Quem passa por 5 casamentos? Passou por 5 casamentos, estava no 6º. E Jesus falou assim, ó. E o que você tem lá não é o seu marido. Imagine o coração, o tratamento do coração para esta mulher. Jesus não é maravilhoso, irmãos? Jesus não podia chegar acusando. Você é uma pecadora. Você é qualquer uma, você... Não. Não, Jesus não fez isso. Se Jesus não fez, eu posso fazer. Eu posso apontar. Eu posso condenar alguém. Porque viveu alguns desastres na sua vida. Porque algo não deu certo. Só porque é mulher eu posso chutar ela. Só porque é mulher eu posso desprezar. Só porque é mulher... Não, irmãos. Nós não somos os juízes. Todos nós estamos assim, igual. Todos nós somos servos do Senhor. Ninguém é mais nem menos. Ninguém é mais santo do que ninguém aqui. Nem em nenhuma parte. Todos nós estamos para servir ao Senhor. Então é importante entender isso. Que algo não deu certo para ela. Não deu certo uma vez, não deu 2, não deu 3, algo não deu certo. E ela se torna uma mulher mal vista na cidade. É um olhar assim de quem fala assim, não, essa mulher é prostituta. E Jesus não a tratou como prostituta. Simplesmente uma mulher solitária. Uma mulher sem nome. Uma mulher sem reputação. Uma mulher com conflitos, mal vista, que ninguém queria andar com ela. Imagine, uma mulher que passava com a sua água num horário mais quente, e ninguém queria. Não, com ela eu não ando não, com essa mulher eu não ando, com ela eu não quero negócio. E Jesus, pela necessidade, ele vai parar lá no poço e vai esperar. Porque Jesus sabia que ela ia ao poço para tirar água. Naquele horário, Jesus sabia. E Jesus esperou aquela mulher. Mas o ponto crucial para ela era a questão do casamento. De ter ela 5 maridos. E o 6º que estava lá era mais um aventureiro. Eu não tenho marido, Senhor.
Agora você disse a verdade, não tem marido. Porque o que você tem agora não é o seu marido. É Jesus que perdoa pecados, irmãos. É Jesus que coloca o coração no lugar de homens e de mulheres que vivem frustrados, falando assim: olha, eu casei, deu errado, e agora que eu faço da minha vida? Agora continue servindo ao Senhor. Entrega o seu coração, a sua vida, as suas expectativas ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Porque quantas igrejas, ministérios, pastores crucificam. Não, isso aí, não, isso é louco, isso aí não é louco. Não, irmão. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus continua salvando, continua libertando, continua tratando corações. Jesus quer tirar pessoas da solidão, pessoas solitárias, pessoas sem amigos. Quantos líderes de igreja sem amigos? Quantas pessoas não têm uma mesa para compartilhar com o outro? Quantos não têm comunhão uns com os outros? E a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom ter amigos, irmãos. Nós precisamos ter amigos. Nós precisamos de pessoas que sentem a nossa mesa. Nós precisamos de pessoas com quem nós podemos conversar, rasgar o nosso coração, compartilhar algo. Pessoas que nos ajudem. Ainda ontem eu, com alguns amigos que saíram da minha casa às quase 2 da manhã, conversando, tratando, escutando, aconselhando. E isso não é uma vez ou outra. Isto é algo que fazemos sempre. Que nós chamamos, pastor Jonas, de tempo de mesa. Porque a mesa cura. A mesa em que Jesus está traz cura, irmãos. Traz cura para corações feridos. A mesa. E nós precisamos abrir as portas da nossa casa para que os amigos se assentem, para que líderes não sejam solitários, pastores que morrem solitariamente sem amigos, que não têm com quem compartilhar, rasgar o coração, que vivem dificuldades, que são desprezados, insultados. E o Senhor tem preparado mesas. Mesas, aleluia. Quando a palavra do Senhor de Salmo 23 diz: olha, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Se tem mesa para inimigos, por que não tem mesa para os amigos? Você tem amigos? Quem tem amigos aqui? Amigos de verdade. Nem todos, está vendo? E você precisa cultivar amizades. Provérbios diz que há amigos mais chegados que um irmão. Todos nós precisamos de amigos. Ninguém é sozinho. E ninguém pode ser sozinho. Você precisa cultivar amigas. Nós precisamos ter amigos. Nós precisamos de mesa. Que, olha, vamos assentar para uma refeição, para um café, para um chá, para um almoço, para termos um tempo. Eu preciso falar, eu tenho algo para falar. Então tá, eu quero te ouvir, porque eu sou seu amigo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Imagine esta mulher sem amigas. Quantos conflitos, quanta depressão ela vivia. Quanta opressão. Puxa, ninguém vem na minha casa. Ninguém me visita. Eu só vejo na igreja, ou na feira, ou no mercado. E eu sempre escuto a mesma coisa. Qualquer hora eu vou lá. Qualquer dia eu apareço. Qualquer hora, qualquer dia, nunca vai chegar.
Sabe o que que chega? Ó, segunda-feira eu vou lá tal hora. Ó, sexta-feira nós vamos ter um tempo de mesa. Ó, sábado tal, nós vamos passar um tempo juntos. E isto funciona. Qualquer dia, qualquer hora, um dia destes, não vai chegar. Você está entendendo a palavra? Está compreendendo o que Jesus está falando com você? Puxa, mas eu nem tenho uma mesa. Ah, então vamos providenciar uma mesa? Vamos providenciar uma mesa. Não, mas nem a minha família. Eu não tenho mesa nem para a minha família. Ai, irmãos, como é importante ter mesa. Na minha casa, ninguém fica na sala. Ninguém fica lá na sala. Na sala da minha casa não tem nada. Só tem o sofá e uma estante. Não tem televisão na minha casa. Porque é algo que não produz nada. É perder tempo. Então não temos. Eu e minha esposa chegamos a uma conclusão. Para que uma televisão se a gente não usa? Ah, vamos doamos para a igreja. E aí, as pessoas chegam na minha casa, passam na sala, sentam um pouquinho. Não, vamos para a cozinha, que a cozinha é melhor. Vamos para a mesa, que a mesa é melhor. Por quê? No sofá você senta assim, né? Um do lado do outro. Na mesa você senta de frente. Eita, glória! Ai, irmãos, na mesa é olho no olho. Na mesa é olho no olho. Irmãos, tão importante, tão precioso isso. E a partir de hoje você vai descobrir isto. Como é importante. E a mesa tem espaço para todos. Tem espaço para os mais velhos, para o pai, para a mãe, para os filhos, para os netos, para os amigos, para os vizinhos. Tem espaço para todos. Ninguém é impedido de entrar em minha casa. Não, é com muito prazer você chegou. Então você entra. Certa vez alguém bateu em casa e falou assim: tem pão duro? Falei, não, pão duro não. Tem pão vivo. Aleluia. Pão duro. Pão vivo sim. Tem Jesus, irmãos. Jesus está sempre à mesa conosco. Você precisa entender isso. Famílias precisam ter mesa. Porque as famílias perderam a mesa. Perderam o momento de ser grato ao Senhor pelo que Ele providencia a cada dia. Um pega o seu prato, quarto. Outro pega quarto, sala. E a mesa vazia. Para que a mesa então? Não, família tem que se assentar à mesa. Eu e minha esposa, a gente cultiva muito isso. A reunião de todos à volta da mesa. Para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele colocou como alimento para nós. O dar a honra ao Senhor. Como a moça disse, eu fiquei desempregada para atender à vontade de Deus, né? O Senhor te abençoe e te engrandeça. Quando nós honramos ao Senhor, você pode ter certeza que Ele recebe a honra e Ele vem com coisas grandes para nós. Jesus trata corações. Jesus sabe exatamente o que há dentro do seu. Sabe exatamente as guerras, os conflitos, os questionamentos. Jesus sabe exatamente que cada um de nós, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja criança, que cada um tem vivido, Ele sabe. E Ele trata todos. E aí Ele não despreza ninguém. Não abre mão também de ninguém.
Mas quando a mulher ela é confrontada acerca do casamento do marido, ela busca outro assunto. Ela muda de assunto. Disse-lhe, 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Disse, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ela começa a reconhecer o homem judeu, chamando de profeta. Eu vejo que tu és profeta. Porque Jesus entrou dentro da intimidade dela. Jesus entrou dentro do secreto do coração dela. E ela, impactada, Senhor, já reconhece quem é Jesus. Senhor, eu vejo que tu és profeta. E agora ela quer mudar o assunto, ela quer saber de adoração, pastor. Agora ela entra na questão adoração. Já que acabou a inimizade, já que agora nós estamos dentro de um diálogo, então tá, vamos lá então, Jesus. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Onde é o lugar de adoração? Onde é o lugar verdadeiro de adoração? No monte é lugar de adoração? É, também. Mas Jerusalém é lugar? Também é. E o Santa Cruz é lugar de adoração? Também é lugar de adoração. O Parque Tietê é lugar de adoração. E onde se adora? Adora em todo tempo, em todo lugar, no monte, em Jerusalém. Deve-se adorar o Pai, Espírito e verdade. Quebra a questão dos dominadores que querem proibir. Ninguém é dono. Ninguém é dono. O Senhor, Ele veio para todos. Jesus fala assim, o tempo que chegou é o tempo em que o Pai busca os verdadeiros adoradores. Tem verdadeiro adorador aqui nesta manhã? Tem, porque desde que eu cheguei aqui, eu só estou vendo aqui adoração. É só adoração que sobe. Adoração sobe, glória desce. Adoração sobe, glória desce. É simplicidade, irmãos. Não existe um modo correto e perfeito. Simplesmente a adoração, ela flui de dentro do nosso coração, da nossa alma. Eu dou para o meu Senhor a honra e a glória que lhe é devida. E Ele vai recebendo lá no alto, na glória. E é isso que Jesus, Ele quer dizer para a mulher. Porque os judeus falavam, não, o samaritano não tem negócio com Deus, não. É uma mistura, é isso, não sei o quê. E Jesus começa a explicar para ela que a adoração é em todo lugar. Em casa nós adoramos. No caminho nós adoramos. No carro nós adoramos. Na bicicleta nós adoramos. Na caminhada matinal nós adoramos. Na mesa nós adoramos. No chuveiro nós adoramos. Na beira da pia nós adoramos. Na vizinhança nós adoramos. No testemunho nós adoramos. No trabalho nós adoramos. Na faculdade se adora. Na escola se adora. Nós adoramos o Pai em Espírito em verdade em todo tempo. E Ele vai recebendo adoração. Então não perca tempo, mas adore aquele que vive e reina para tudo sempre. Glórias ao Senhor. Adore ao Senhor.
Aleluia. Aleluia. Estamos aqui, Jesus. Aleluia. Quem tem glória, dê glórias ao nome do Senhor. Oh, maravilha, Jesus. Eita Deus maravilhoso. Fala, Jesus. Fala, Senhor. Fala conosco. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eita Deus maravilhoso. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Como é importante, irmãos, nós termos uma voz que exalte o nome do Senhor. Nós temos uma voz para falar com Ele, para clamar, gritar, glorificar o nome do Senhor, para não haver silêncio entre nós, mas que o nosso fôlego de vida, dado por Ele, a nossa respiração tem um propósito, e que nós não precisamos esperar tempos difíceis, tempos de prova, não. Mas irmãos, estar adorando ao Senhor, buscando a presença dEle. Algo que eu tenho, irmãos, mantido com o Senhor, eu tenho passado para a igreja, de que nós devemos orar a Deus todos os dias. E todos os dias devemos ler a Bíblia. Tenho incentivado a igreja a isso. Porque tem muitas pessoas que já perderam isso. Ora de vez em quando. Quando ora, de vez em quando ler a Bíblia. E a gente vai ficando vazio. Congrega de vez em quando. De vez em quando eu vou à igreja. Não. A nossa esperança, ela é viva, real e verdadeira. Jesus, Ele é o meu Salvador. Eu aprendi a orar. Pastor Jonas, eu aprendi a orar num dia da angústia. Eu aprendi a orar, foi no deserto. Eu aprendi a orar com pessoas que oravam de verdade. Eu aprendi a orar com pessoas que dobravam os joelhos e se esqueciam de levantar-se. E aí Jesus assim, aprende com eles. E aí eu dobrei os meus joelhos para orar com eles, e os irmãos oravam.
e orava, e orava, e orava, e o meu joelho doendo, e não levantava, e gritava, e clamava, e falava línguas, e profetizava, e eu no meio do fogo, aprendendo com eles. E quando você aprende com quem ora, você passa também a orar. Quando você anda com pessoas que oram, você ora. Quando você anda com pessoas que lê a Bíblia, você lê a Bíblia. Quando você anda com pessoas que adoram, você também adora. Ai, irmãos, e nós precisamos andar com pessoas assim. Eliseu andava com Elias, que era profeta. E Elias falou assim, não, você fica aí que eu vou em tal cidade. Eu vou ficar aqui? Não, eu vou também. Jesus tentou ensinar os discípulos, fique aqui que eu vou mais adiante orar. E Jesus volta e eles estão como? Dormindo. Mas vocês podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Pode orar nem 1 hora? Irmãos, quando se descobre, irmãos, o caminho da oração, tudo muda na nossa vida. Você não vai mais enxergar luta. Você não vai mais enxergar deserto. Você não vai mais enxergar aperto. Porque a glória do Senhor, ela vem sobre nossas vidas, irmãos. O deserto vai desaparecer, a luta vai desaparecer. A angústia some. Eu tenho testemunho de uma irmã que entrou em depressão. Ela foi diagnosticada com depressão. E ela chegou na casa dela, falar, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Sabe o que ela fez? Ela falou, eu não vou ficar em casa. Eu não vou ficar aqui dentro de quarto escuro, não. Eu vou para a igreja todo dia. Eu vou para a minha igreja quando tiver culto. Quando não for dia de culto na minha, eu vou na outra. Eu vou aqui perto de casa. E ela se levantou. Ela se levantou e foi buscar o Senhor. Onde tinha uma porta aberta, ela entrava para cultuar e louvar e glorificar o nome do Senhor. Pergunta o que aconteceu com a depressão. Pergunta se ela quis tomar remédio para a depressão. Sabe qual foi o melhor remédio para a depressão? Foi o céu na sua vida, no seu coração. Aleluia! A depressão desapareceu. Não tem muitas pessoas hoje com crise de ansiedade? Vai para a igreja. Eu estou com um adolescente em casa. Põe esse adolescente para a igreja, para servir Jesus. Fala, você vai para a igreja hoje comigo? Amanhã também você vai. Vai sumir a crise de ansiedade. Vai sumir a depressão. A Bíblia não diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então ensine a criança, ensine o adolescente, ensine o jovem o caminho que ele deve andar. Você deve andar com Jesus. Você deve andar com Jesus e lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus pegou uma mulher depressiva e vai ensinar a ela a adorar onde ela está. Mulher, a hora é chegada em que o Pai vai buscar verdadeiros adoradores. Os verdadeiros que adorem Ele em espírito e em verdade. Adoração tem que ser verdadeira. Adoração não pode ser maquiada. Não, vou dar uma maquiada aqui, Não. O Senhor conhece e sabe quem nós somos. Sim ou não? Sabe lá no Apocalipse, quando o Senhor fala assim, escreve a carta às igrejas. Uma das coisas que o Senhor fala é assim, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você passa. Jesus começa a falar ali as 7 igrejas. E de cada igreja fala assim, eu sei. Eu sei onde você mora. Eu sei onde você habita. Eu sei onde você está. Eu sei o que você passa. Eu sei de tudo a teu respeito. Então adore ao Senhor. Simplesmente adore.
Seja adorador. E esta mulher, ela fica tão assim, tão impressionada, quando ela fala assim: não, Senhor, quando o Messias vier, o Cristo, ele vai nos ensinar todas as coisas. E aí Jesus então se declara: eu sou eu que falo contigo, oh glória! Oh maravilha, eu não sou o dono da palavra, mas Jesus diz: olha, eu que falo contigo nesta manhã. E aí ela corre, os discípulos chegam, olha, estranha Jesus falando com a mulher, quer falar com ela? A obra já tinha sido feita. A mulher larga o cântaro, ela esquece, ela fala assim: o quê? Eu preciso entrar na cidade e gritar para a cidade: olha, ei, gente, vem aqui rápido! Um homem que falou tudo a meu respeito, tudo sobre a minha vida. Venham ver se este não é o Cristo, Senhor, venha! Oh, aleluia! De maneira, irmãos, que a cidade inteira veio ouvir Jesus. E a cidade escuta Jesus e diz assim: mulher, já não é mais pelo seu dito não, já não é mais por aquilo que você falou não. Nós também reconhecemos que este é o Cristo, que ele é o Senhor, aleluia! Porque nós não podemos guardar só para nós. Se Jesus está falando com você, você deve gritar para as outras pessoas: gente, vocês precisam ver o que Jesus falou comigo e o que Jesus fez com a minha vida. Ele falou que sabe tudo a meu respeito, e sabe mesmo. E você precisa entender, para nós finalizarmos, o quanto Ele te ama. O quanto Jesus te ama. Independente de qualquer coisa. Independente da roupa. Independente do seu estilo de vida. Independente, irmão. Não existe um padrão. Não existe um padrão. Não, o cabelo tem que ser assim ou a roupa tem que ser assim. Não existe este padrão. Por isso Jesus falou assim: que o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorem em espírito e em verdade. Que seja adorador. Esteja adorando ao Senhor. Não é julgo, não é um julgo que vai me tornar adorador. Mas minha atitude, minha postura de eu querer honrar o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é Deus na minha vida. Desde a minha juventude. Eu ainda me sinto muito jovem. Estou com 56, vou fazer 57 anos. Nunca me apartei de Jesus. Nunca voltei para aquele mundo tenebroso. Estou casado com a mesma mulher, 32 anos, vou fazer 33 anos. Temos 2 filhos. E continuamos servindo Jesus e honrando Ele. Porque não tem outro caminho, irmãos. E eu continuo escutando a voz dele. O mundo nada tem em mim, nada tem para mim. O que eu quero é continuar servindo até que ele venha. Até que ele volte buscar a sua igreja, que está muito perto este dia. Eu acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito que Jesus vai surpreender o mundo, irmãos, com um arrebatamento. Muitos de verdade serão pegos desapercebidos. Mas o Senhor está voltando sim, Ele vem buscar um povo seu. O povo é seu, especial, zeloso de boas obras, Ele vem buscar este povo. E eu continuo esperando Jesus. Amém, irmãos? Queria deixar com vocês esta palavra da parte do Senhor. De que o Senhor te ama. Jesus te ama. Mas eu sou tão falho, todos nós somos. O apóstolo João diz: olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós falhamos muito. Por isso a Bíblia diz também que nós temos um advogado para com o Pai. Você tem um advogado lá no céu.
Eita glória! Nós temos um advogado lá no céu que defende cada dia, que te justifica cada dia. Então você não precisa desistir. Fala, puxa, eu já tentei tantas coisas, eu já vivi tantas coisas deram certo, tantas outras deram errado. Mas aquilo que eu iniciei falando aqui do novo, se você colocar em prática na sua vida, se você remover do seu coração as coisas velhas, se você começar removendo do seu coração as coisas velhas, sabe, quebrando os tabus. Ah, não, é assim, eu aprendi assim, sempre foi assim, e não sei o quê. Irmãos, nós estamos no século 21. Estamos no século 21. Nós temos que remover muitas coisas da nossa vida, do nosso coração. Nós temos que remover o julgamento que fazemos de outras pessoas. Ah, isso é crente nada, é crente sim, irmãos. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Estou para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu prego o Evangelho, não debato nada, não debato lei, não debato trindade com ninguém. Você quer acreditar na trindade bem, não quer, mas eu quero pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, glórias ao Senhor. Preciso parar aqui, senão a gente vai ver a noite. E muitas pessoas estão dentro de debates. Qualquer igreja certa, qualquer igreja tal. A igreja, ela é de Jesus, irmão. E a igreja está firmada na rocha. E se você é alguém que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você é dele. Amém, irmãos? Amém, igreja? Podemos orar, pastor, nesta manhã?